Olá, sejam todos muito bem-vindos a esses vídeos do Setembro Amarelo. O meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz, minha calopsita dos cabelos rebeldes. E eu tô aqui compartilhando um pouco da minha história com você, mostrando como foi essa construção da maternidade. Bom, depois de ter me construído, depois de ter desenhado tudo ali na teoria, depois de ter vivenciado essa desconstrução de mim mesma, eu começo a vivenciar a maternidade na prática, ali, no dia a dia. E é óbvio, como tudo na vida, a prática é muito diferente da teoria. Estudei muito, li muito sobre o desenvolvimento humano, o que me ajudou a ter muita amorosidade comigo no processo, porque eu também estava me descobrindo ser mãe. Eu também era uma mãe recém-nascida. Eu tive muita paciência com a Júlia, que também estava aprendendo a lidar com aquele corpo ainda tão debilitado, né? Aquele corpinho ainda tão dependente. E tinha muita paciência também com o Luiz, que também estava se descobrindo a ser pai. Confesso que com ele não tinha tanta paciência assim não, mas eu fazia o meu melhor. E ele também sempre esteve 100%, né, disponível e disposto para nós duas. Eu dizia para ele quando eu estava grávida ainda e quando a Júlia nasceu, era uma coisa que eu sempre lembrava a ele, que a gente sempre conversava, que eu precisava estar 100% para a Júlia naquele momento. Ela era 100% dependente de mim. Ela dependia de mim para comer, ela dependia de mim para fazer as coisas, ela dependia de mim basicamente para tudo. E eu dependia dele. Para eu estar 100% para ela, ele precisaria estar 100% para mim naquele momento, cuidando de mim, vendo as minhas dores, me acalentando nos meus momentos mais difíceis, para que eu tivesse força, para ter coragem e condições de estar 100% para ela. E assim a gente fez. E ali eu lembro que, passando por aqueles momentos difíceis do porpério, por aqueles momentos desafiadores de bico rachado, de troca de bico, de mastite, de leite empedrado, das dores da amamentação, das dores no corpo da cesárea, eu me lembro que duas coisas me deram muita força naquele instante e me ajudaram a passar por aqueles 40 dias que não foram aterrorizantes, não foram tão difíceis quanto eu escuto relatos por aí, mas foram sim, para mim, muito difíceis. O primeiro deles é logo que eu cheguei em casa, ainda com aquele corpo inchado, né, do pós-cesárea, da pós-cirurgia, do pós-parir. Eu estava em casa ali, tinha uns 4, 5 dias já que a gente havia chegado em casa. Eu fui tomar banho, eu já tive a primeira onda de mastite, né? Eu já tinha tido o seio empedrado, aquele leite, aquela hiperlactação que eu tive também, aquele leite que vazava constantemente, aquela barriga que o útero ainda estava inchado, mas já não tinha mais bebê nenhum lá dentro, a cicatriz da cesárea, os pés inchados, a dor no corpo inteiro, o cansaço e a exaustão de já não dormir há alguns dias. E eu fui tomar um banho. E eu me lembro que mesmo assim, com todas essas características que eu acabei de descrever, que nos deixam um tanto quanto disformes, um tanto quanto não atraentes, eu me lembro que eu tirei a roupa e eu passei pela frente do espelho e eu parei por um segundo e eu olhei aquele espelho. Eu lembro que eu só conseguia olhar para mim e eu me admirava muito. Eu olhei para mim ainda disforme, eu conseguia ver tudo, né? O que eu acabei de descrever, a olheira, o cansaço, os seios cheios e vazando, a cicatriz ainda muito grande da cesárea, os pés inchados, a cara de cansado. E ainda assim, eu olhei ali e eu vi tanta beleza naquela imagem. Eu olhei para mim e eu me admirei tanto como mulher, eu me admirei tanto como pessoa, porque eu havia conseguido. Eu havia passado por 40 semanas, eu havia gestado uma criança dentro do meu ventre, eu havia suportado, alimentado ela no tempo em que foi devido para ela se construir, para ela poder chegar a este mundo. Eu me sentia muito divina, eu me sentia muito conectada com tudo que é mais sagrado. O meu corpo foi capaz de produzir o leite que amamentava, que alimentava o corpo dela, a alma dela, e dava todo o aconchego que ela precisava sentir por estar chegando a esse mundo. Ainda que cansada, ainda que com todos os desafios,
ainda que com aqueles pontos, né, que passaram 7 camadas ali, eu ainda segurava minha filha durante a noite inteira, eu ainda tinha força em meus braços para niná-la, eu ainda tinha paciência e amorosidade comigo e com ela. Então aquela cena, por mais que não fosse atraente, por mais que tivessem características de que, né, não é legal a gente se ver ali toda detonada, cabelo sujo, olheira, inchado e tudo mais, eu consegui olhar para aquilo tudo e eu conseguia ver beleza naquilo. E ver aquela potencialidade dentro de mim e sentir aquela potencialidade, olhar para mim e me sentir o máximo, saber que eu dava conta, saber que era capaz, me fez quase eu rir de todas as adversidades que eu havia passado até então. Eu olhei para mim mesma e pensei, falei, nossa, se eu soubesse que eu era capaz de tudo isso, se eu soubesse que eu daria conta de suportar tudo isso, se eu soubesse que eu era essa mulher, eu não teria tantos medos, eu não teria tantas angústias dentro de mim, eu teria muito mais coragem ao enfrentar alguns obstáculos, eu não duvidaria da minha potencialidade. E ali eu percebi que dentro de mim havia toda a força e a coragem que eu precisava para enfrentar qualquer coisa na minha vida. E foi essa cena que eu guardei dentro do meu coração para os momentos de fragilidade, para aquelas noites em claro, onde o cansaço me vencia, onde às vezes a solidão falava mais alto e as lágrimas caíam. Eu lembrava daquela cena no espelho, eu lembrava daquela mulher que, ainda que cansada, ainda que com dor, ainda que destruída aparentemente, tinha ali uma alegria, uma potencialidade muito grande. Tinha ali a capacidade de ser mais e melhor a cada instante, a cada segundo, na doação de si. E era essa imagem que me mantinha às vezes ali na alegria e na gratidão, apesar dos desafios que eu estava enfrentando. E a segunda parte que me fez muito bem e que foi também o norte que eu tomei nessa maternidade mais ao vivo e a cores, digamos assim, menos utópica e mais na prática. Eu lembro que na troca de bico, quando a Júlia ainda chorava muito, então eu colocava o bico de silicone, colocava ela no seio, e aí no meio da mamada eu tirava e ela não conseguia pegar o peito mesmo, porque é mole, né? E aí ela tinha aquela dificuldade, ela reclamava e ela chorava, e eu falava, filha, vamos, só um pouquinho, vamos ter paciência com você, vamos ter paciência com a mamãe, você tá aprendendo e você vai aprender de novo, vamos lá, e vamos lá. E naquela insistência e persistência do dia, da noite, do segundo após segundo, a cada mamada, no momento em que eu já estava quase desistindo, a minha irmã chega em casa para me visitar e ela me fala a seguinte coisa. Ela vira para mim e fala, Paula, você está indo super bem. Tenha mais paciência com você e tenha mais paciência com a Júlia. Lembra de que ela não nasceu sabendo mamar, ela não nasceu sabendo das coisas, ela está aprendendo e você também não nasceu sabendo de tudo, você está aprendendo a fazer as coisas. Então tenha amorosidade com você, tenha amorosidade com ela como você está tendo, mas sobretudo lembra de uma coisa, a Júlia é um peixinho, os seus sentimentos e as suas emoções é a água e você é o aquário. Você vai determinar aquilo que é importante ou não. Quando você tiver certeza de algo, a água desse aquário, quanto mais tranquila, quanto mais paciente, quanto mais amorosa, mais translúcida e melhor esse peixinho vai estar. Quanto mais incerteza você tiver e quanto mais impaciência, mais dor, mais raiva, mais angústia, mais turva essa água vai estar e mais confuso esse peixe vai ficar. Então tenha isso para você. A Júlia é o reflexo das suas emoções e daquilo que você determina. Se você estiver no propósito, se você estiver no caminho, ela vai super bem. Só tenha paciência. E foi aquilo que eu tomei para mim. Então, todas as vezes que eu olhava a Júlia mais agitada, mais angustiada, eu olhava para as minhas emoções. Espera aí, como eu estou me sentindo? O que é que eu estou precisando neste momento? Para eu conseguir respirar, olhar para mim e poder atender a minha filha. E assim foi indo, aqueles 40 dias se passaram e a maternidade enfim se tornou aquela coisa deliciosa. Amamentar se tornou um prazer, cuidar da Júlia ficou infinitamente mais fácil porque a gente começou a entrar numa rotina. Estar ali vivenciando aquele papel 100%, 24 horas por dia,
já não estava mais tão exaustivo e tão solitário, porque finalmente eu havia então saído, né, daquela parte que era só prática, tinha saído daquela parte que era só teoria e eu estava me encontrando no meio do caminho, entre tudo que eu havia desenhado, entre tudo que eu havia planejado e com tudo que eu havia ganhado de experiência vivenciando tudo na prática. Eu estava ali me encontrando no meio do caminho. E ali começou uma jornada deliciosa da maternidade que eu te conto no próximo episódio.